Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Atividades paranormais no necrotério. Boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero cumprimentar e dar os parabéns a todos que trabalham para que esse canal maravilhoso exista. Por diversas razões, e para não comprometer o meu trabalho, eu peço que o meu verdadeiro nome não seja citado. Eu conheci o canal de vocês por acaso. A verdade é que eu não costumo consumir muito conteúdo de terror em nenhuma plataforma. Eu não gosto muito. Eu não busco vídeos desse tipo no YouTube e nem nas redes sociais. De vez em quando eu acompanho meu namorado para ver algum filme de terror ou algum vídeo, mas dificilmente eu procuro por esse tipo de conteúdo quando estou sozinha. Eu sou médica legista e eu trabalho no serviço médico legal de uma cidade da região norte do país. Curiosamente, um dia, enquanto eu viajava de ônibus a caminho do trabalho, eu estava assistindo alguns vídeos no meu celular e apareceu um vídeo de vocês que falava sobre uma experiência em um necrotério. Foi assim que eu conheci o canal e me chamou a atenção a seriedade com que vocês tratam esses assuntos. Só por isso eu me animei a contar o que acontece no meu local de trabalho, porque não são poucas coisas. Como eu mencionei antes, eu não costumo ver vídeos de terror na internet, porque eu não preciso disso para sentir medo. Aqui no necrotério acontecem coisas realmente assustadoras que muitos nem sequer imaginam. Dizem que a realidade supera a ficção e em muitas ocasiões, ao invés de ver cenas de terror na internet, eu já vivi essas experiências na pele e eu já passei por muitas situações aterrorizantes. Hoje, eu estou aqui para contar algumas delas. Há alguns meses, recebemos o corpo de uma menina de 5 anos que tinha falecido em um atropelamento. A sua bola caiu na rua e ela correu atrás. Um carro que vinha em alta velocidade não conseguiu frear a tempo e a atingiu na cabeça com para-choque, causando uma contusão terrível que tirou a sua vida na hora. O corpo da pequena foi levado pelo serviço médico legal à espera de algumas investigações e outros processos legais, já que seus pais não estavam presentes quando o acidente ocorreu. Naquela mesma noite, o corpo da menina estava no congelador. Em um momento da madrugada, eu estava jantando no refeitório sozinha, enquanto o restante do pessoal trabalhava em outras áreas. Eu tinha o celular apoiado em um dos meus potes de comida e eu estava assistindo ao último episódio de um reality show famoso que eu gosto muito. De repente, eu ouvi o grito de terror de 2 das minhas colegas que vinham do corredor. Eu mal tinha me levantado quando elas entraram correndo no refeitório e fecharam a porta atrás delas. Elas estavam chorando, realmente apavoradas. Eu perguntei o que tinha acontecido e elas me contaram que do corredor elas ouviram uma menina brincando dentro de uma das áreas onde são realizadas as autópsias. Elas disseram que do lado de fora dava para ouvir que ela falava sozinha e ela corria de um lado para o outro, além de objetos de vidro caindo no chão. Meus amigos, vale destacar que não pode haver crianças aqui no necrotério. Não é permitido a entrada de visitantes com menores, nem mesmo ao pessoal que trabalha aqui. As minhas colegas entraram no quarto para ver o que estava acontecendo e tentar descobrir quem era aquela menina. Quando elas abriram a porta, elas disseram que viram uma menina pequena brincando com alguns frascos de vidro que fazem parte do material que usamos. A menina estava de costas, agachada, e usava um vestido lilás manchado de sangue do lado direito. Elas disseram que desde esse momento
Já sabiam que algo não estava certo, mas ainda assim elas decidiram chamá-la. Elas disseram que a pequena ouviu e se virou para olhá-las. Naquele instante, elas explicaram que ela parecia uma menina normal, exceto pela pele muito pálida e uma ferida profunda na testa. Quando ela se levantou, revelando o rosto e o peito completamente cobertos de sangue, foi que elas perceberam que era a mesma menina que havia chegado horas antes, após aquele terrível acidente. Mas ela já estava morta há mais de 10 horas e ela se encontrava no congelador. Elas gritaram apavoradas e correram sem parar até o refeitório. Eu fiquei bastante assustada ao ouvir o relato delas, pois pelo choro e expressões de terror, eu sabia que elas não estavam mentindo. Elas estavam tendo uma crise nervosa e eu tive que pedir ajuda a outros médicos para conseguir acalmá-las. Elas não queriam sair do refeitório e nem ficar sozinhas, então alguns de nós ficamos com elas até que o sol nasceu e os familiares vieram buscá-las. Nenhuma das duas voltou a pôr os pés no necrotério desde então. Elas se apresentaram 2 dias depois no escritório da empresa terceirizada apenas para assinar as suas demissões. Nós não temos dúvidas de que foi uma experiência muito horrível para elas. No entanto, não acreditamos que se tratasse de um espírito maligno. Acreditamos que aquela criança simplesmente não sabia que havia morrido e, inocentemente, começou a brincar com o que encontrou ao seu redor. Mas algo muito curioso aconteceu enquanto tentávamos entender o que havia acontecido. Nós abrimos a gaveta onde a menina estava apenas para confirmar o que já sabíamos. O corpo da criança ainda estava lá. Não havia como ela ter voltado à vida, saído do congelador e começado a brincar. No entanto, no chão da sala, onde disseram ter visto a menina, havia vários frascos de vidro empilhados e outros espalhados pelo chão. O guarda de segurança que trabalha conosco trouxe uma vela. Depois de acendê-la, fizemos orações pelo descanso eterno da menina. Acreditamos que foi a sua alma inocente que se manifestou e que ela ainda não havia partido desse mundo, pois ela nunca mais foi vista depois que levaram seu corpo para ser enterrado. Por outro lado, esse não foi o único avistamento de uma menina brincando por aqui. Outros relatos contam sobre a aparição de um fantasma assustador, que, embora se manifeste na forma de uma criança, nós duvidamos que seja essa sua verdadeira aparência. Dizem que essa menina aparece nos corredores do serviço médico forense, principalmente no banheiro dos homens e na sala de limpeza. O mais curioso é que ela só aparece para os homens, médicos, seguranças e funcionários da limpeza. Eles a descrevem como uma menina de cerca de 8 anos que usa um vestido branco e o cabelo solto e bagunçado. Mas o mais assustador são os seus olhos. Eles são completamente brancos e parecem brilhar no escuro. Há algum tempo, circulou entre os funcionários um vídeo do qual a menina foi capturada por uma câmera de vigilância. Eu vi o vídeo uma única vez e eu fiquei muito assustada. No canto da tela, a menina aparece no fim do corredor, espiando, e depois corre para longe. No vídeo, era possível ver aquele estranho brilho em seus olhos. Infelizmente, um dos diretores ameaçou demitir quem divulgasse o vídeo e ordenou que todos o apagassem de seus celulares por questões de discrição e respeito à instituição, ao nosso trabalho e às famílias dos falecidos. Eles não queriam que aquilo se tornasse um espetáculo nas redes sociais. Alguns colegas dizem que ainda possuem o vídeo, mas evitam mostrá-lo para não se meter em problemas, e eu entendo o motivo. Até agora, eu contei apenas um pouco do que aconteceu aqui no meu trabalho. Agora, eu vou compartilhar 3 experiências que eu mesma vivi. Elas são curtas, mas para mim, que vivenciou todas elas, foram muito assustadoras. Em uma ocasião, chegou o corpo de um jovem de apenas 17 anos. O cadáver apresentava 12 ferimentos de bala.
diziam que ele havia acabado de se envolver com um crime organizado. Foi um caso muito triste, pois a sua mãe ficou do lado de fora da instituição o tempo todo, desde que o corpo entrou até a ser entregue a ela. Foi necessário realizar uma autópsia para documentar as características de cada ferimento. Durante todas essas horas, a mãe não parou de chorar desesperadamente pelo filho. Outros familiares também estavam lá muito tristes, mas ela era claramente a mais afetada. Eles pareciam pertencer a uma família de poucos recursos, mas muito unida e de bom coração. Eles disseram que o jovem havia se envolvido no crime na tentativa de ajudar a sua família, já que ele não via outra maneira de sustentar todos diante da falta de oportunidades. Ele estava desesperado ao ver sua família passando necessidade, porém, ele encontrou o pior dos destinos. As cenas do lado de fora eram de partir o coração, e dentro, na sala onde o corpo estava, a situação era estranha e perturbadora. O mais assustador desse caso é que desde que o corpo foi colocado na mesa para autópsia, os olhos do jovem não paravam de lacrimejar. Vocês sabem que é normal que os corpos façam coisas estranhas, como exalar sons, mover extremidades ou até se sentar. Mas no caso desse jovem, os seus olhos estavam literalmente chorando. Ele não emitia gemidos ou sons que expressassem dor, mas lágrimas escorriam o tempo todo, e isso só parou quando o corpo foi entregue à sua mãe. As lágrimas eram tão claras que algumas de nós queríamos secá-las e falar com ele, como se fosse possível confortá-lo. No entanto, 2 dos médicos nos disseram para não fazer isso, pois poderíamos nos envolver em situações estranhas que não desejaríamos viver. Eles nos alertaram que não deveríamos falar com os mortos além do necessário, nem secar o seu suor, ou como nesse caso, suas lágrimas. Não deveríamos mostrar tanta compaixão ou tristeza, pois os seus espíritos poderiam se apegar a nós. Quando o procedimento termina, devemos lavar o corpo e, se necessário, secá-lo, mas de uma forma geral, sem muita interação. Curiosamente, embora muitos neguem ou achem isso absurdo, há médicos que tomam essas precauções ao lidar com os mortos. Esse foi um caso muito estranho. O jovem não parava de chorar, mesmo depois de várias horas já morto. Talvez ele chorasse de arrependimento por causa das suas escolhas, ou talvez por saber que ao tentar ajudar, ele acabou deixando sua mãe e a sua família desamparadas. Outro caso muito estranho que eu vivi foi quando realizamos a autópsia de um homem de 35 anos. Naquela ocasião, estávamos eu e um colega fazendo o procedimento, enquanto 3 médicos, 2 homens e uma mulher, observavam como realizávamos a operação. Eles eram estudantes e nós estávamos explicando cada um dos passos. Quando terminamos, fechamos o corpo e no momento em que estávamos costurando, algo aconteceu que nos deixou arrepiados. O homem abriu os olhos e levantou um pouco a cabeça como se estivesse tentando ver o que havíamos feito. Depois de olhar para o próprio peito por uns 5 segundos, ele recostou a cabeça de novo e fechou os olhos. Isso é algo que me custou muito assimilar, pois não há nenhuma explicação lógica para o que aconteceu. Em geral, quando um corpo se mexe ou emite sons, é por causa dos gases que o corpo começa a produzir devido à decomposição das células, causando espasmos e contrações. No máximo, os movimentos mais exagerados são quando o corpo parece sentar na mesa de autópsia. Mas nesse caso, o homem já estava morto há várias horas e o rigor mortis era evidente. Eu não imaginei o que aconteceu, porque os movimentos foram muito claros e todos os 5 que estávamos presentes vimos a mesma coisa. Luciano, aquele homem, olhou para o próprio peito como se estivesse vivo. Todos nós ficamos assustados, mas tentamos explicar aos estudantes que aquilo era normal
e que eles não deveriam se assustar. Mas isso não era verdade, e o medo e a surpresa também estavam estampados em nossos rostos. Nós nos apressamos para terminar tudo e saímos rapidamente de lá. Meus amigos, para finalizar o meu relato, eu quero contar a última experiência que eu tive. Era um sábado à noite. O meu turno estava prestes a terminar e eu estava apressada para finalizar alguns relatórios antes de ir embora. Eu tinha combinado com os amigos de ir a um bar, mas antes eu queria tomar um banho em casa. Então eu me apressei para terminar logo tudo. Eu estava sentada em uma pequena sala que temos, quando de repente um homem apareceu na porta e me perguntou onde ficava o banheiro masculino. Sem levantar muito a cabeça, eu disse para ele seguir até o final do corredor e virar à direita, e lá ficavam todos os banheiros, tanto os masculinos quanto os femininos. Ele agradeceu e continuou andando. Mas, naquele momento, eu me dei conta de que não deveria haver ninguém ali. Eu me levantei rapidamente e saí para segui-lo para perguntar quem ele era e o que ele fazia lá. Quando eu saí da sala e olhei para o corredor, eu vi o homem virando o corredor. Então eu percebi algo mais assustador. Aquele homem vestia uma bata azul, igual aos corpos. E o mais arrepiante era que ele tinha uma etiqueta de identificação presa ao pé. Vocês já podem imaginar o que isso significava. Aquele homem era um dos mortos que estavam no congelador. Rapidamente eu chamei o segurança e eu disse que eu havia visto uma pessoa que não fazia parte do pessoal entrando nos banheiros, quando não deveria haver visitas ou familiares de ninguém naquele momento. Claro, eu não contei os detalhes para que ele não achasse que eu era louca. O segurança foi verificar os banheiros e ele disse que não havia ninguém lá, e não teria como ele ter saído, já que o corredor não tem saída. Eu senti um frio na espinha, pois eu entendi que eu tinha acabado de ver um fantasma. Eu agradeci ao segurança por me ajudar e eu disse que provavelmente eu havia me enganado, que talvez o cansaço estivesse me pregando peças. No entanto, eu sei muito bem o que eu vi. Luciano, como eu disse no início, eu não preciso assistir filmes de terror para sentir medo. Muitas vezes no meu trabalho, eu experimento coisas aterrorizantes de verdade na própria pele. Muita coisa já aconteceu aqui, mas essa foi uma das mais fortes. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Tenham todos uma excelente noite e muito obrigada por me ouvirem.